Boa tarde a todos, eu sou André Meirelles, diretor de alocação e distribuição da InvestSmart, e estou aqui, tenho o prazer de estar aqui agora com a Samantha Viana, assessora da InvestSmart, da filial, imensa filial de Santos agora, já completando aí mais de 1 bi de custódia. Estamos aqui com o José Arrocha, gestor da Dália Capital, a gente aqui tem uns 15 minutinhos de bate-papo, então, Zé, conta pra gente como é que está um pouco a visão de mercado de vocês, as posições do fundo, o que vocês têm feito? Legal, primeiramente, queria agradecer a InvestSmart pelo convite, obrigado André, obrigado Samantha, um baita de um privilégio estar aqui falando com vocês hoje. Sobre mercado, uma das coisas que a gente está chamando a atenção é que as pessoas atribuem um peso à política local muito maior do que na prática ela tem nos preços dos ativos. Brasília importa? Importa, mas é menos do que as pessoas acham que é. Tem 2 exemplos históricos que ajudam a mostrar isso. Um deles é 2003. 2003 a Bolsa subiu 100% em dólares. Quando as pessoas explicam o que aconteceu, elas atribuem isso à Carta ao Povo Brasileiro. Porém, quando você pega e bota um gráfico da Bolsa dos Estados Unidos contra a Bolsa do Brasil, você vê um negócio que é muito engraçado. As duas caem absolutamente juntas, fazem a mínima na mesma semana e depois de um determinado tempo elas dão um tiro também novamente juntas. Quando você vê esse gráfico, é muito difícil de você identificar onde que está a Carta ao Povo Brasileiro. O segundo evento histórico que ajuda a mostrar isso, é mais recente, as pessoas têm mais claro na cabeça, é 2016. 2016 a Bolsa subiu 70% em dólares. Quando as pessoas explicam o que aconteceu naquele ano, eles falam que foi o impeachment da então presidente Dilma. Porém, é muito difícil de você achar que foi isso, porque quando você pega e faz um gráfico da Bolsa de Mercados Emergentes contra a Bolsa do Brasil, 9 meses antes e 9 meses depois do impeachment da Dilma, eles caem absolutamente juntos, fazem a mínima no mesmo dia, e depois dessa mínima eles dão um tiro que é basicamente um espelho um do outro. Esses 2 exemplos históricos, eles ajudam a mostrar que o que acontece nos Estados Unidos e na China em particular é muito mais importante do que acontece em Brasília. Esse negócio é muito relevante da gente falar agora, porque quando você relembra os últimos 2 anos, não parece, é um negócio que é pouco comentado, mas foram 2 dos piores anos da história do mercado de investimentos no mundo. Você teve uma pandemia, pior crise de todos os tempos. Até outubro do ano passado a China estava todo mundo trancado em casa. Você teve uma guerra na Europa que fez o preço do petróleo subir e acabou causando uma série de inflação e alta de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E no Brasil em particular, como desgraça pouco é bobagem, você ainda teve a pior crise, a pior seca dos últimos 100 anos. Quando você para e faz essa recapitulação, você entende que você teve uma pandemia, uma guerra e uma seca. É como se a gente tivesse vivido 3 das 10 pragas do Egito nos últimos 3 anos. Quando você pega e olha para frente, a pandemia acabou, a China já reabriu, os caras estão com o pé embaixo no estímulo. Aqui no Brasil choveu para burro, a gente está com bandeira verde de energia tarifária. Esse negócio ele é importante porque ajuda a trazer a inflação para baixo. A inflação hoje no Brasil ela é menos de 4%. O juros está 13%. Está muito errado. É muito juros. Na guerra, apesar de não ter acabado, ela está em banho-maria e o petróleo caiu de 120 para 70 dólares. Isso ajuda a entender porque a inflação aqui nos Estados Unidos caiu para burro. Quando você junta essas 3 coisas, você percebe que a China está reabrindo, estimulando, os Estados Unidos parou de subir os juros na última reunião, provavelmente no início do ano que vem eles vão cortar os juros. A Bolsa aqui no Brasil está no nível de valuation mais barato dos últimos 25 anos, o juros está incrivelmente errado, ele começou a ser cortado agora no início de agosto. Esse processo vai ser um processo longo. Lá na Dália a gente acha que em dezembro do ano que vem o Selic vai estar em 8%. É um pano de fundo que é bastante otimista o nosso posicionamento no momento. Bacana. E como isso está refletindo hoje nas posições da casa? Você está comprando bastante? Ainda está muito em caixa os seus valores? Como é que está? A gente está na maior alocação de Bolsa de Brasil desde 2019. Quando os juros caem, é bom para a Bolsa de forma geral. Se a gente está no início de um grande e longo processo de corte de juros,
esse negócio historicamente ajuda para burro. Eu vou dar tem um negócio que chama muito a nossa atenção que ajuda a exemplificar isso. Quando você olha a projeção dos economistas no Focus para a inflação do ano que vem, ela está em 3,87%. O curioso é que essa projeção da rapaziada é o que eles acham que vai acontecer. O pulo do gato é que as pessoas falam isso como se fosse normal. Não é normal. Nos últimos 25 anos, apenas em 3 anos, a inflação no Brasil foi consistentemente abaixo de 4%. Esses anos foram 2017, 2018, 2019. Em apenas 3 dos últimos 25 anos, a inflação foi sub 4%. A boa pergunta de você fazer é o que aconteceu com a Bolsa nesses 3 anos? O Bovespa subiu 100%, o Small 11, que é um índice de ações de menor capitalização no Brasil, subiu 150%. A gente acha que está nos 5 primeiros minutos do primeiro tempo desse movimento. A gente tem a principal posição do Dália Totortânia comprada em Bolsa, em particular em ações que se beneficiam do ciclo de corte de juros. Legal. E nesse cenário construtivo, né, relativamente otimista, o que te preocupa? O que é um risco que você tem que a gente teria que prestar atenção? Eu tenho muito medo de tensão geopolítica. Uma das grandes cagadas, uma das 3 pragas do Egito que aconteceram nos últimos anos foi a invasão da Rússia à Ucrânia. Eu tinha lido, eu li umas 3 remas, sem brincadeira, eu li 3 remas de papel de relatórios de caras falando que o Putin não invadia a Rússia. Só que ele acabou invadindo. A grande lição que fica disso é que em autocracias em que a tomada de decisão é dada por um pequeno grupo de pessoas que está no poder, é muito difícil você prever o que está passando na cabeça do Putin ou do Xi Jinping na China. Então, se a gente está conversando aqui e por acaso cai um míssil no lugar errado lá na Ucrânia e o petróleo volta para $200, aí piora antes de melhorar. Deus me livre, mas se a China em um determinado dia decidir invadir a ilha de Formosa, aí piora antes de melhorar. Essas coisas são muito difíceis de prever e eles acabam tendo repercussões que são muito profundas. A principal delas é que o petróleo sobe. Então, a gente tem medo de tensão geopolítica por causa disso. Uma curiosidade, rápido, só aproveitando o que você falou, né? Apesar eventualmente a gente poder dizer que a China é uma autocracia, o Xi Jinping pode fazer o que ele quiser, né? O Brasil, por exemplo, vê alternância de partidos no poder de ideologia muito distintas. Isso também torna o Brasil imprevisível, tanto quanto ou não em relação às autocracias, por exemplo. A gente tem uma visão um pouco diferente, André, porque as pessoas confundem a eleição de 2002 com a eleição de 2022. Elas não foram a mesma coisa. Na eleição de 2002, o presidente Lula, ele ganhou por 60-40, ele ganhou em todos os estados. A maioria dos governadores da Câmara e do Senado eram de centro-esquerda. A mensagem da sociedade na eleição de 2002, ela foi uma mensagem de rejeição às políticas neoliberais da década de 1990. Não foi isso que aconteceu agora. A eleição de 2022 ela foi 50,8 a 49,2. O Lula perdeu na maioria dos estados. A maioria dos governadores da Câmara e do Senado são de centro-direita. A mensagem das urnas na eleição de 2022, na nossa opinião lá na Dália, ela é uma mensagem de, olha, eu tô cansado de 3 pragas do Egito. A sociedade no Brasil e no mundo sofreu para burro por causa de guerra, pandemia e seca. Eu quero paz, eu quero uma vida mais normal. A mensagem da sociedade não é uma mensagem para pular do precipício. A gente vê isso acontecendo em tempo real, embaixo dos nossos olhos. Por exemplo, quando as pessoas falam de acabar com a independência do Banco Central, o Arthur Lira que veio aqui na Expert, ele pega e fala, não há espaço para acabar com a independência do Banco Central. Quando você vê, vamos mexer no marco do saneamento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele fala, não há espaço para retrocessos de acabar com o marco do saneamento. A gente acabou de aprovar a primeira fase de uma
reforma tributária que está sendo debatida há 20 anos, que ele aumenta o PIB potencial do Brasil entre 0,5% e 1%. Num país que cresce historicamente 1,5% ao ano, você aumentar de 0,5% a 1% seu crescimento potencial é uma baita de um achievement. Quando você tem a votação desse jeito, você tem um equilíbrio político em que cria-se guarda-reios. Aquela história em que o Brasil, aluno nota 6, que tira nota, passa de ano raspando, mas não cai do precipício, a gente está vendo acontecer de novo, em tempo real, embaixo dos nossos olhos. Essas coisas, elas estão mascaradas debaixo das 3 pragas do Egito. Quando essas coisas, à medida que elas saem da frente, elas começam a aparecer. Por exemplo, o PIB do Brasil esse ano, que todo mundo achava que ia ser 0,5%, acabou de ser revisado para 3%. De 0,5% para 3%? É um negócio que é um absurdo. Por que isso acontece? Porque quando as pessoas falam de reformas, elas esperam resultados imediatos. Então, só que não é assim, não é razoável de esperar num país complexo e grande como o Brasil que as reformas tenham resultados imediatos. O que a gente está vendo acontecer agora é a reforma trabalhista, é a reforma da Previdência, é a lei do gás, a lei do saneamento, uma série de reformas infraconstitucionais que foram aprovadas no governo anterior que estão fazendo seu peso. O Brasil, no final das contas, por causa dessas razões, ele acaba sendo muito mais estável do que boa parte dos países do mundo. O presidente ele tem muito menos poder do que as pessoas acham. Isso vale tanto para o Bolsonaro, que é para um lado, quanto para o presidente Lula, que é para o outro, na nossa opinião. E aí, finalizando, eu gostaria muito que você falasse sobre o folder que você trouxe aqui para a Expert, que tem um propósito, né, que é o Ilha do Tesouro, e você adora geografia, então eu gostaria muito que você explicasse o conceito desse desenho. Legal, pô. Uma coisa, o mercado financeiro de forma geral, a gente vê muitas críticas ao Brasil, e essas críticas, muitas delas são pertinentes, porém a gente acha que é pouco falado das vantagens que o Brasil tem. Toda grande sociedade tem suas qualidades e seus defeitos. A gente aqui na Expert tá falando da Ilha do Tesouro, que são as qualidades que o Brasil tem. Muitas delas são subapreciadas. Uma delas é a Amazônia. Nesse mundo que é cada vez mais importante o ESG e o meio ambiente, a Amazônia tem um potencial verde de biodiversidade, de crédito de carbono, que é incrivelmente importante. Principalmente no olhar do gringo, isso vai acabar atraindo investimento para o Brasil. O Brasil tem uma das maiores quantidades de água doce do mundo. Eu acabei de aprender ali no nosso stand que é o aquífero Guarani. Esse negócio é bom porque boa parte da matriz energética brasileira é uma matriz hidrelétrica, que é uma matriz energética limpa. No Nordeste, quando as pessoas viajam para lá e veem aqueles cataventos das usinas eólicas, aquilo lá são os ventos alísios que a gente aprende na faculdade, são os melhores ventos do mundo para você poder gerar energia eólica, que é uma energia verde. Em muitos lugares do mundo esse negócio não é viável economicamente, no Brasil é. Outra vantagem que o Brasil tem é a agropecuária. É um negócio que é pouco apreciado, mas até o ano de 2000, o Brasil ele não exportava, não era relevante como exportador de comida. Hoje o Brasil é um dos maiores, talvez o segundo, quase ultrapassando os Estados Unidos como o maior produtor de comida do mundo. Por que isso acontece? Isso é a expansão agrícola que ocorreu pelo Cerrado. Durante muito tempo o Cerrado era considerado uma terra que não era apropriada para a produção agrícola. Com o esforço e o estudo do povo brasileiro representado pela Embrapa, isso tornou-se viável. Hoje o Brasil ele tem a missão de ajudar a alimentar 8 bilhões de pessoas no mundo. Esse negócio de que o Brasil é uma fazendinha é verdade, só que ele virou uma fazendinha nos últimos 20 anos. Nos próximos 5 a 10 anos, essa produção deve continuar crescendo na ordem de grandeza de 5% ao ano. É uma porrada e motivo de muito orgulho. E a última coisa que vale a pena chamar a atenção é o petróleo. O Brasil, até o ano de 2016, ele era importador de petróleo. A partir do ano de 2016, 2017, o Brasil começou a exportar petróleo. Por que isso acontece?
Quando o Brasil descobre o pré-sal, lá em 2006, 2007, as pessoas falavam, no futuro o Brasil vai ser poderia ser membro da OPEP. O futuro chegou. Hoje o Brasil produz mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Se o Brasil fosse membro da OPEP, ele estaria empatado com os Emirados Árabes Unidos em terceiro lugar. Nos próximos 4, 5 anos, a produção do petróleo do Brasil vai subir para 5 milhões e meio de barris por dia. O Brasil ultrapassaria o Iraque, que é o segundo maior produtor da OPEP, com 4 milhões de barris. E esse negócio ele acaba virando, primeiro, dólares, que são reservas cambiais, e impostos. A arrecadação com impostos devido a petróleo no Brasil, nos próximos 5 anos, ele vai subir para 150 bilhões de reais por ano. Esse negócio ajuda o fiscal e ele ajuda a atender a população mais humilde do Brasil. Então, são coisas que vêm da geografia brasileira que são pouco comentadas. Eu acho que a gente está se aproximando aqui do final da live, tá? Então eu vou fazer uma pergunta e já abrir para considerações finais. Tá? E aí eu queria aproveitar o tema do petróleo, que você acabou de falar, dos 150 milhões de reais ano, né? É um volume bastante grande. A gente vê muita discussão na mídia em relação à política de dividendos da Petrobras, né? Nesse sentido, eu queria perguntar se vocês têm posição, gostam do papel, não gostam, como é que vocês veem o ativo? Né? Essa é uma pergunta extremamente difícil, André. A gente tem um debate basicamente toda semana lá na Dália sobre isso. A gente tem uma posição pequena. Por quê? Por um lado, a Petrobras, como empresa hoje, ela é incrivelmente barata. Seja porque ela tem dividendos altos, seja por causa dos ativos que ela tem dentro do balanço dela. Porém, muito desse valuation, ele é função de como é que vai ficar tanto a política de dividendos para o futuro e principalmente a política de preços. O governo está debatendo mudar a política de preços, uma nova fórmula, que ela não é muito clara, pelo menos para a gente ainda, como é que vai ser daqui para frente. Então, no final das contas, você tem um negócio que é muito barato, mas é difícil de você calcular quanto que vai estar daqui a 2, 3 anos. Então, como é que você equilibra esse tipo de coisa? A gente tem uma posição pequena em Petrobras e a gente vai monitorando no dia a dia para ver o que vai acontecer. Então, manter a cabeça aberta. Eu quero só agradecer, Zé, pela oportunidade de te ouvir. Realmente, assim, eu sou super sua fã, você sabe disso, acompanho bastante a Dália, a gestora. Eu agradeço pela oportunidade de conversar com você. Você é uma lenda, né, no mercado financeiro. Agradeço também ao André pela oportunidade de estar aqui também. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito legal. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Samantha, obrigado, André. Obrigado, Investmart, pela parceria. Tamo junto. Valeu. Obrigada.